Boa tarde a todos. Que a gente possa passar esta hora. Ligação só com Cristo e que esta hora possa ser exatamente aquilo que Ele quer, que onde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele está conosco. Irmãos, é uma reunião de oração, é um privilégio que nós temos de, à parte, longe da Barafunda, estar aqui reunidos uns com os outros, orarmos uns pelos outros, ouvir a palavra de Deus. É como que um recarregar de baterias mais ou menos ao meio da semana. E eu gostaria que levássemos isso em conta. E vamos cantar com alegria o hino 471. Ao som do hino, aqueles que puderem se levantar. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu, do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o temerão Deus, Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Os meus pés guiou no sol em mim nascer, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus, Criador da terra. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra, glória e louvor. Convidava agora aqueles que o podem fazer e que o queiram, de joelhos, para fazer uma pequena prece ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos altos céus, santificado seja o Teu nome. Nesta hora, ó Pai, que viemos à Tua casa, viemos à Tua presença, nós te queremos bendizer, nós te queremos te louvar, Senhor, o Teu nome. Que a mensagem desta noite possa ser uma mensagem que vá de encontro às nossas necessidades. Que seja uma mensagem vindas do céu para cada um de nós. Fica aqui conosco, Senhor, é aquilo que te pedimos com humildade, em nome de Jesus. Amém. Para dar uma introdução, é uma reunião de oração. Iremos ter uma parte de agradecimentos, de gratidão ao Senhor, e outra parte de pedidos de oração. Eu gostaria de fazer uma introdução muito rapidamente, porque a mensagem é o pastor que nos vai trazer, e vem narrada em Lucas 17, 11 a 16. Nós aí vemos a cura dos 10 leprosos. E diz, do caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos,
que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glórias a Deus em voz alta, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e era samaritano. Mas isso são pormenores que não vamos agora falar. Portanto, é uma história que todos conhecemos, a história da cura dos 10 leprosos. Uma história linda, onde aqui impera a gratidão, o sentimento da gratidão. Pena que todos os outros 9 não o reconheceram, não é? A gratidão é um sentimento de reconhecimento. O leproso quis agradecer a Jesus porque ele, Jesus, fez algo muito benéfico para ele, leproso. A gratidão traz junto dela outros sentimentos, como o amor, a fidelidade e a amizade. E muito mais. A gratidão é um sentimento muito nobre. Hoje Jesus quer estender a cada um o seu amor, a sua amizade e o seu companheirismo. É o momento de agradecer a Deus. Portanto, algum irmão que aqui está presente tem algo a agradecer a Deus por algo que Jesus fez em seu benefício, é o momento agora. Assim, todos ao mesmo tempo é que eu não entendo. Tá bom? Irmão? Sim. Eu agradeço a Deus por Deus me ajudar a fazer aquilo que eu acho que não posso. Mas graças a Deus me ajudou. E fez. E Deus me ajudou a vir até a casa de Balac com o irmão e a irmã vieram comigo. Claro. Ele é que caiu o carro. Agradeço a Deus por que ele fez. Sim, senhora. Vamos ter isso em conta. Mais algum irmão que a irmã? Eu gostava de agradecer por Deus ter-me concedido mais um ano de vida e saúde, que eu fiz a pressão. Um ano de vida e saúde à irmã. Sim. Eu notei logo quando entrei. Pelos meus anos que eu fiz ontem, e quero pedir muito mais pela frente. Saúde Isso. pela frente. E este ano que vai começar agora seja um ano em que a irmã se sinta mais perto de Cristo. Não é? Ok. Mais algum irmão? Diz, Márcio. Eu quero agradecer a Deus pelas vossas orações que têm feito por mim, porque a minha avó partiu, e vossas orações fortaleceram o meu coração, porque foi um momento difícil para mim, para o meu tio também, para os meus familiares, e as vossas orações têm dado força. Amém. Eu também quero fazer aqui um reparo. Eu dou as boas-vindas ao Sr. Luís, que é tio do Márcio. É a primeira vez que penso que ele aqui vem, e nós estamos muito alegres de o ter aqui. Venha mais vezes, porque só com Jesus nós podemos muitas vezes ultrapassar aquilo que muitas vezes nós humanos achamos impossível. Com Jesus é possível. Muito obrigado pela sua presença. Mais algum irmão nesta hora tem algum agradecimento? Sintam-se à vontade. Eu agradeço a Deus por estar aqui, apesar de andar sempre correndo, e agradeço muito a Deus por podermos estar aqui na reunião de oração. Exatamente. Mais algum irmão? Se não tivermos... Ui. O Lino e depois a Lúcia, está bem? A outra. A Lúcia... Não, a Lúcia... Pode ser Lúcia também. Pensava que tinham... Lino. Agradeço por estar aqui também. É sempre bom estarmos aqui às terças-feiras. Não por algo próprio, mas também para participar das orações dos irmãos, De uns por outros. uns com os outros.
Agradeço a Deus por aprender a agradecer mais e reclamar menos também. Falei isso com alguns irmãos no sábado. No trabalho, um outro colega de uma outra profissão já estava farto da sua profissão, dizer que já estava farto daquele trabalho, e depois disse: e tu, Lino, também deves estar farto do teu trabalho. E eu senti-me também na mesma onda dizer: sim, é verdade, e tudo mais, e falei isso. E depois senti que parece que era o Espírito Santo a dizer: não devias ter dito isso, não devias ter dito que estás farto de trabalho, porque não é verdade. E eu vi que não era verdade. Não posso dizer que estou farto, não posso reclamar de algo que é Deus que me deu. Então, isso aprendi, e um irmão disse: olha, eu no dia, quando me perguntam está tudo bem, como é que está a correr o dia, ele diz: tudo na paz, tudo bem, está tudo bem. E é assim que devemos estar gratos a Deus. Devemos agradecer a Deus tudo o que Deus nos dá, e provações também, devemos agradecer a Deus também. É Lúcia. Ana Lúcia. Eu quero agradecer a Deus também por estar aqui, porque senão ia mexer menos 5, ia estar mais vazia. O carro não queria pegar, mas depois lá pegou. E tivemos sorte, não tivemos. Mas o Dico estava lá, não estava? Não, esse foi o problema. Não estava. Exatamente, correu tudo bem. Okay. Quero também agradecer porque a minha avózinha vai fazer 100 anos. 100? Sim. É para o próximo mês, mas eu quero que já comece toda a gente a agradecer e comece toda a gente a orar por ela. Claro. Porque vai-se fazer uma festa, eu estou com um bocado de receio por causa do Covid, né? É um século, não é? É, mas não podemos deixar passar isso, né? Temos que celebrar, claro. Ela também está sempre em casa. Só que eu tenho um bocadinho de receio e queria que orassem por ela para que Deus a proteja. Mas vai correr. Porque já são 100 anos. Já é qualquer coisa. Eu também vou a caminho. É uma idade bonita, não é? 100 anos, um século. A minha sogra já tem um século e em setembro faz mais um. 101, né? A minha sogra é uma relíquia. Ah, uma relíquia. Não é uma relíquia. É uma maravilha. Penso que há mais algum agradecimento, se não há. Eu penso que todos aqueles que aqui estão, no nosso coração, nós temos só o nós acordarmos de manhã já é um sinal de agradecimento, não é? A Deus que nos deu uma noite de descanso e que nos acorda, não é? É Ele que nos acorda para mais um dia. Só isso já é de louvar e de agradecer. Zé. Às vezes é só umas horas de descanso, é? Às vezes é sério demais. Diga, Zé. Eu continuo a agradecer o grupo que nós temos, se reúne 3 vezes por semana, às 6 horas da manhã. Às vezes custa a essa hora, depois da gente ter dormido apenas 4 ou 5 horas, e de ter feito 200 e tal quilómetros para cima e outros 200 e tal para baixo. Mas, com a graça de Deus, nós temos mantido, temos um grupo regular de 6, 7, 8 pessoas. Uhum. E pronto, e ainda hoje de manhã, uma das pessoas agradecia pronto, toda esta ligação que tem com as pessoas, orávamos pelas famílias, e ela dizia que aquele grupo que ali está é a sua família, que ela não tem mais ninguém. Portanto, muitas vezes estes grupos de oração servem também para dar conforto. Para isso. As pessoas estão, apesar de estarmos unidos unicamente pela tecnologia, mas o facto de conversarmos, desabafarmos, pedirmos, agradecermos, isso serve para manter a união. Quem quiser, continua convidado. Basta ter coragem de se acordar antes das 6 horas da manhã e juntar-se às 6 horas da manhã. Normalmente nós reunimos, eu às vezes, de vez em quando eu coloco o link lá no grupo da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja. É à terça, à sexta e ao domingo. Às 6 da manhã. Às 6 da manhã. Se não há mais agradecimentos, o pastor. Eu penso que... vamos, aqueles que o podem e que o queiram fazer, vamos de joelhos. E eu pedia a um voluntário que fizesse uma oração e que englobasse todos estes agradecimentos também.
aqueles que o podem fazer e que o queiram, vamos joelhar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença aqui no meio de nós. Obrigado por conduzir-nos a todos nós à tua casa, a reunião de oração. Obrigado por ouvires todos estes agradecimentos e aqueles que estão no coração, pois todos temos certamente um motivo para te agradecer, Senhor. Seja ele um grande motivo ou um motivo não tão grande, mas o nosso coração está grato, Senhor. Obrigado por cada dia aprendemos a ser mais gratos a Ti, Senhor, quanto mais ligados a Ti diariamente. Desde já pedimos que o Teu Santo Espírito nos toque sempre diariamente para estarmos ligados a Ti, Senhor, para que este sentimento de gratidão possa ser maior, Senhor, possa superar as provações, as dificuldades que nos envolvem durante a vida, que saber que Tu, Senhor, nada é impossível, a Tua paz possa estar sempre no nosso coração, Senhor. Amém. Obrigado também por estar aqui o tio do Márcio, Senhor, que o possas também abençoar grandemente. Só Tu conheces a vida dele, os seus problemas, que o possas conduzir, Senhor. Continua a conduzir a vida do tio do Márcio e o Márcio também, Senhor, pelos momentos difíceis que tem passado destes tempos. Obrigado por ouvir as orações dos Teus filhos a favor do Márcio, em relação à sua relação especial que tinha com a sua avó, que sabemos que agora está contigo, Senhor, a aguardar aquele dia. Que possamos estar no Teu caminho, Senhor. E naquele dia, sem o Teu Filho amado a ouvir, poderemos ver aqueles que nós amamos, Senhor, e dizemos: combati um bom combate, Senhor, guardei a fé, e assim estar contigo eternamente. Amém. Amém. Podemos levantar. Ainda continuando aqui com o versículo aqui do 17 de Lucas, e versículo 17 que diz: então Jesus lhe perguntou ao único que veio agradecer: não eram 10? Vocês não eram 10? Onde estão os outros 9? Perguntou Jesus. Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro, porque ele era samaritano e os samaritanos eram um povo, era um povo que os judeus não se davam, não é? E então, mas só este é que veio, porque talvez os outros, como já pertenciam, eram filhos de Abraão, talvez esses pensassem que foi uma obrigação de Jesus chegar ali e curá-los, não? Mas não é assim, nem nós devemos ter esse pensamento. Talvez por acharem que, sendo filhos de Abraão, mereciam serem curados, mas este era samaritano, por isso valorizou a bênção da saúde. Tal qual estamos, possamos ir a Deus e fazer os nossos pedidos com fé. Deus não rejeita nenhum pedido. O grande evangelista Billy Graham deixou escrito este pensamento: a oração é simplesmente uma conversão de mão dupla entre nós e Deus. A palavra tem força, mas a oração tem poder. Agora, se nós não nos dirigirmos a Deus, a fazer os nossos pedidos, Deus, ao fim e ao cabo, também não nos pode dar o seu apoio. Portanto, eu apelo que nós, cada vez mais, possamos fazer uso da oração. Porque a oração é o ir a Deus. E a leitura da palavra de Deus é Deus que vem a mim. Portanto, que nós, neste momento, possamos fazer os nossos pedidos. Estejam à vontade.
Eu tenho um pedido que é de uma irmã que já tenho feito aqui, ela é da Igreja de Vitória, no Brasil, ela pede pela sua família, eu penso que eu li, ela mandou uma mensagem que é Raiz Barbosa e sua esposa, penso que são filha e genro, portanto ela pede que nós possamos orar por eles. Os irmãos sintam-se à vontade, irmã. Eu peço a Deus pelo meu trabalho, e peço também a Deus também que possa me dar mais paciência no trabalho, que é um pouco difícil. E também peço por uma colega de trabalho também, que ela pelo trabalho também e pela família. Mais algum irmão tem mais algum pedido? O Márcio, depois o pastor. Eu peço a Deus que amanhã vou começar a trabalhar. Amém. Peço a Deus que dê força para trabalhar, né? Corra tudo bem e que possa ter o sexto e o sábado. Para eu honrar a Deus e estar com vocês. Amém. Pastor. Eu queria que pudéssemos orar pela família Cabrito, que é a nova família pastoral aqui, que vai começar. Que pudéssemos orar por eles, que tudo corra bem, a instalação deles, a mudança deles e, sobretudo, que eles possam rapidamente se habituar a esta bela região e que possam muito contribuir para esta igreja. Ok, eu queria pedir também a oração pelo Dico, que é o membro mais novo desta igreja, que o Senhor o possa abençoar e proteger, porque não vai ser fácil a caminhada, mas com Jesus tudo é possível. E quero pedir também, embora nós sabemos o que aconteceu, eu quero pedir pelo Samuel, que nós não nos esquecemos de orar por ele. E com aquela esperança que um dia nós vamos vê-lo entrar pelaquela porta. Oremos uns pelos outros e, neste caso, não nos esquecemos de orar pelo Samuel, está bem? Mais algum irmão tem algum pedido? Diz. Eu queria pedir que os irmãos pudessem orar por uma menina chamada Adriele, que está no Brasil. Foi uma colega minha de trabalho que pediu que nós pudéssemos orar por motivo de saúde, porque ela está precisando de uma doação de sangue. Então, que Deus possa abençoar. Ok. Adriele. Adriele. É assim. Em vez de ser Andriele, é só Adriele. A Lúcia cada vez está mais familiarizada com estes. Qualquer um dos dois. É. Mais algum irmão tem algum pedido? Se preocupa, O Lino e depois a irmã Fátima. É um pedido do meu irmão, ele não pode estar a trabalhar à noite, que uma colega dele teve um aneurisma cerebral, teve que ser operada de urgência e está em coma agora. Por isso, ele pediu, obviamente, que pudéssemos orar pela saúde da colega. Não sabes o nome? Não disse o nome, pronto. A irmã Fátima? Obrigado, Lino. Eu quero pedir a Deus que continue a abençoar os meus filhos, que eu estava com o deles e que, quando fizerem a festa à minha mãe, a Câmara vai fazer a festa, que ela não apanhe comigo. Vai ser muito evidente e a Câmara e a Junta que se juntaram e vão fazer uma festa. Acho que nem vai lá estar a família nesse dia, porque já lhes encaminhar com o Covid, isto é muito perigoso. Então, que eu louvo a Deus que ela possa passar a salvo, que nada lhe possa fazer mal, que ela dure mais dos anos, se Deus quiser. Ok. Obrigado, irmã. Irmã? Eu gostava de pedir oração específica para cada um dos irmãos que não estão cá, não puderam vir, estão em casa, que seja por motivo de trabalho, que seja por motivo de saúde, que seja por qualquer outro motivo, que nós oremos por cada um deles, para que eles sintam a nossa presença mesmo, né, no vivo da igreja. O amor de Deus chega até eles, onde eles estiverem. Mais algum irmão? Tem alguma? O Zé? Eu queria pedir oração pelo meu irmão. Tivemos a mesma educação, fomos criados pela mesma mãe.
também tive o meu momento, ainda tenho, sei lá, os meus momentos de fraqueza. Estive afastado, voltei. Ele deu alguns trambolhões na vida, em termos amorosos. E está afastado da igreja há uma série de tempo. De maneira que eu pedia Que a gente orasse por ele também. ele, a sua espiritualidade, o qual é. Ok. Pões o nome dele, Lúcia? Sim, Tom. é o José. É o Tom, Lúcia. Mais algum irmão? Estamos num momento. É uma reunião de oração. Se não tem, eu vou tomar a liberdade de orarmos pelo tio do Márcio e que Deus o abençoe e que muitas vezes nós o possamos ver aqui nesta casa que foi dedicada a Deus. Vamos então, mais uma vez, aqueles que o podem fazer e o queiram, vamos de joelhos e pedir a um voluntário que faça uma oração pelos pedidos aqui feitos. Senhor nosso Deus, viemos aqui com estes pedidos, verdade, Senhor, que atendas cada um deles. E atendas também, Senhor, aqueles que ficaram fora do coração e não foram vistos aqui. Mas tu sabes tudo que nós temos no coração, Senhor, nosso Deus. Senhor, que possas atender cada um. Possas trazer também os que estão afastados de ti, Senhor. Possas trazê-los de volta à tua santa casa. Fica connosco, Senhor, e atende, por favor, todos os pedidos. No nome santo de Jesus, vos imploramos e agradecemos. Amém. Amém. Que os nossos corações estejam preparados para a mensagem desta noite. É o meu desejo para mim e para vocês. Pedi então ao pastor o favor de... Boa noite a todos. Podemos nós sermos servos criminosos? Vamos ler em Mateus capítulo 21 e a partir do versículo 33. Mateus 21. A partir do versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores. E ausentou-se para longe. E chegando-se o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde e matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem o fruto. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á,
e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, receavam o povo, porquanto o tinham por profeta. Esta história, ela é muito importante. Nós já tivemos aqui atrasada, há 2 semanas atrás, nós tivemos a ocasião de estudar a parábola que vem imediatamente antes, que é a parábola dos 2 filhos. Um filho a quem o pai diz, olha, vai trabalhar para o campo, e ele diz, não vou. E depois acaba por ir, ele arrepende-se, sente-se culpado e acaba por ir trabalhar. E o outro filho a quem o pai diz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, e ele diz, eu vou, não há problema. E depois nunca aparece no campo para trabalhar. Vocês lembram-se um bocadinho dessa história, certamente, aqueles que estiveram aqui. E é importante nós nos relembrarmos que este capítulo 21 vem no seguimento daquilo que Jesus já havia feito. Jesus tinha entrado em Jerusalém, tinha sido aclamado pelo povo todo como o filho de Davi, o Messias, o rei Messias de quem nós estávamos à espera, e imediatamente aqueles que tinham poder no povo, os sacerdotes, os fariseus, começam a olhar para Jesus como um rival. Jesus começa então a entrar em diálogo, ele dá algumas ilustrações, ele conta a primeira parábola e chega-nos agora esta segunda parábola, que é muito mais forte que a primeira. Na primeira nós temos apenas alguns filhos que um é desobediente e o outro é obediente a contragosto, apesar de ele não querer muito, acaba por fazer a vontade de Deus, mas nesta parábola nós temos servos que, em vez de respeitar o dono da vinha, decidem matar o seu filho. Muito mais grave, acho que estão de acordo comigo. Muito mais grave que desobedecer é matar. E há uns aspectos que eu queria chamar a vossa atenção nesta parábola, nestas ilustrações que Jesus utiliza, não é? Nestas histórias. E é importante nós compreendermos e sabermos que quando Jesus fala de vinha, quando ele fala de lavradores, ele não está propriamente a usar coisas novas, ele está a pegar em histórias que já apareciam no Antigo Testamento, neste caso, sobretudo, no livro de Isaías, e ele tenta aplicá-las à sua realidade, à sua volta, aquilo que ele estava a cumprir. E em Isaías, nós temos Deus que apresenta o povo de Deus como uma vinha. E claro que estes responsáveis religiosos, estes fariseus, estes sacerdotes, quando eles ouvem falar de vinha, eles já sabem de que é que Jesus está a falar. E é muito interessante quando nós vemos então quando nós temos esta ideia e estes lavradores que têm como responsabilidade tomar conta desta vinha, é muito interessante depois nós percebermos que há este conflito que é estabelecido entre o dono da vinha, o pai de família, e o herdeiro que aparece, não é? E estes lavradores. E aquilo que a mim me faz confusão, não sei a vocês, aquilo que me faz confusão a mim é o versículo 38, eu gostava de chamar a vossa atenção para ele, mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. As heranças é assim que funcionam? Se eu matar o herdeiro e eu fico com a herança dessa pessoa, acho que estamos todos de acordo que não é assim que funciona, não é? A parábola não nos diz se havia outros filhos ou não. Nós temos que perceber que às vezes quando Jesus conta uma história, não quer dizer que todos os elementos tenham que ter um paralelo exato com a realidade dele, não é? Na história nós não sabíamos se havia outros filhos ou não, nós não sabíamos se havia outros familiares que poderiam reclamar da herança. Aquilo que nós temos, sobretudo, é esta atitude destes lavradores, que não faz muito sentido. E aquilo a conclusão a que eu cheguei, eu pus-me a pensar um bocadinho, a tentar-me colocar na pele destes lavradores, o que é que eles queriam realmente? O que é que eles pensavam que iam obter? Mesmo Jesus, ele diz mais à frente, o que é que vocês acham que vai acontecer a estes lavradores quando o dono da vinha regressar? E os fariseus e os sacerdotes dizem claramente, ele vai
destruir estes lavradores maus e vai dar esta vinha a outras pessoas que sejam mais dignas, ou mais trabalhadoras, ou mais leais, ou mais fiéis, mas vai dar a outras pessoas. O que é que estes lavradores tinham no seu coração para imaginar que se matassem o herdeiro, que aquela vinha ia vir para eles? É difícil nós colocarmos na pele de outra pessoa e imaginarmos concretamente o que é que os leva a fazer isso, sobretudo quando falamos de um crime como este. Mas aquilo que eu percebo e aquilo que eu compreendo, e livro a vocês de pensarem da mesma maneira ou não, mas pelo menos faz sentido para mim, é que estes lavradores estavam tão cheios de ganância e de inveja que eles foram mais levados pela emoção do momento do que propriamente um plano muito elaborado. Eles viram o herdeiro, viram uma oportunidade de lhe fazer mal que eles se calhar nunca mais iam ter e decidiram que era agora ou nunca, sem propriamente pensar muito de quais seriam as consequências disso. Eu acho muito interessante nós vermos isso deste prisma, porque depois nós percebermos que a única motivação que estes lavradores tinham, estes servos ou estes trabalhadores, a palavra que preferirmos usar, era simplesmente o benefício próprio. Eles nunca pensaram no benefício que eles poderiam dar aos outros, pensaram simplesmente naquilo que seria melhor para eles. Mesmo não sendo muito realista, mesmo não sendo muito lógico. Há um outro texto que eu gostava de chamar a vossa atenção, porque Jesus vai aproveitar da resposta destas pessoas com quem ele estava a falar, os sacerdotes e os fariseus, e ele vai citar no versículo 42, vamos reler esse versículo que é importante. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. E aqui Jesus está mais uma vez a ir buscar o Antigo Testamento para tentar explicar o seu ponto a estes homens que estão diante dele. Eu gostava de vos convidar a ler comigo. Vamos ler 2 textos que são de alguma maneira a inspiração de Jesus para isto que ele está aqui a dizer. A primeira encontra-se no Salmo 118, o Salmo 118, e vamos ler o versículo 22 e 23. E nós vamos perceber claramente que Jesus está a citar este Salmo. Salmo 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso. Peço desculpa. E é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então nós vemos que Jesus vai buscar este verso, ele vai pegar nesta pedra, e é importante nós percebermos que a pedra, sobretudo no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, a pedra é associada a Deus, ao próprio Deus. Deus é apresentado como uma pedra, como uma rocha. É uma coisa em que podemos ter confiança, é sobretudo isso que tenta transmitir. E de alguma forma, para reforçar ainda mais essa ideia, eu gostaria de ler um segundo texto que se encontra em Isaías, o mesmo Isaías que já tinha inspirado Jesus para falar desta vinha, e vamos ler em Isaías capítulo 8, e o versículo 13 e 14. E eu pego neste versículo 8, mas podia pegar noutros tantos, porque isto é uma imagem que aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Isaías capítulo 8, versículo 13 e versículo 14. E reparem bem como é que o profeta Isaías apresenta Deus e apresenta a pedra que ele vai falar. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo às 2 casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E este texto é muito interessante porque nós temos esta noção
de Deus como pedra, apresenta como santuário primeiro, mas depois fala de pedra, e vemos que Deus pode ser uma salvação ou pode ser uma causa de tropeço, uma pedra de tropeço. Pode ser salvação ou destruição. E é essa ideia que Jesus tenta relembrar a estes homens. Vamos regressar a Mateus, à parábola de Jesus. Vamos ler de novo o versículo 42 e vamos continuar mais um bocadinho para tentarmos perceber aquilo que Jesus está a tentar avisar estes homens. Mateus, capítulo 21, e vamos ler o versículo 42 de novo. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça de ângulo, pelo Senhor foi feito isto e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos fariseus e dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Entenderam que falava deles. Como é que esta pedra pode ter um papel tão importante? Claro que eles perceberam, mais uma vez vou recapitular, desde que Jesus tinha entrado em Jerusalém, ele tinha estado em conflito, em debate aceso com estes homens. Já mais do que uma vez eles tinham duvidado que Jesus era alguém que vinha com uma mensagem de Deus, que era um profeta enviado por Deus. Tinham duvidado que realmente ele fazia a vontade de Deus. E quando Jesus diz-lhes claramente: há uma pedra que os construtores rejeitaram. Quando nos lembramos de que a pedra muitas vezes é associada a Deus, quem é que estes sacerdotes, estes fariseus estavam a rejeitar realmente? Estavam a rejeitar a Jesus. Estavam a rejeitar a Jesus. Versículo 46. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinham por profeta. A única coisa que impediu estes homens de agir contra Jesus foi que eles tinham mais medo das pessoas que estavam lá com Jesus do que do próprio Jesus, do que do próprio Deus. É engraçado, não é? É engraçado como nós às vezes podemos ter medo de coisas, se calhar insignificantes, e das coisas que realmente deveríamos ter medo, dessas não temos medo. E é interessante nós também pensarmos, mas então como é que estes homens rejeitaram Jesus? Ou o que é que os motivou? Eles rejeitaram Jesus pela mesma razão que os lavradores queriam ficar com a vinha para eles. Estes homens tinham sido colocados em posições de autoridade, de respeito, de responsabilidade, de privilégios, e o seu único interesse era o seu próprio. Eles não serviam o povo, eles serviam-se do povo. E como eles viam Jesus como uma ameaça, como um rival, como alguém, na mente deles, que ia retirar essa autoridade, esse poder, esse privilégio, eles então tinham um único propósito, que era destruir esse Jesus. Este texto fala muito para mim. Sou pastor. Tenho uma grande responsabilidade. Tenho um grande dever para com Deus e para convosco. Faz-me pensar muito. Será que eu, pessoalmente, não posso cair neste mesmo erro? E aquilo que eu, como pastor, tenho que pensar sempre é: será que eu estou a fazer isto por benefício próprio? Ou será que eu sou sincero naquilo que faço e estou a fazer para o bem da igreja que eu sirvo, para o bem dos irmãos com quem eu falo? Mas eu não acho que esta parábola se aplique simplesmente aos pastores, aos anciãos, a quem tem responsabilidades. Eu acho que esta parábola aplica-se a todos nós. A todos nós. E esta era a pergunta que eu gostaria de vos colocar a vós pessoalmente.
e que cada um possa pensar um bocadinho. Será que quando eu digo fazer a vontade de Deus, será que eu estou a fazer essa vontade para benefício próprio? Ou será que eu estou a fazê-la para benefício de Deus e dos outros? Eu vou-vos dar um pequeno exemplo. Acho que nós todos estamos de acordo que ter boa saúde, sermos saudáveis, é uma bênção de Deus. Há alguém que não está de acordo? Prontos, acho que estamos todos de acordo. Será que essa bênção pode ser uma razão para eu ter a mesma atitude que estes lavradores? Eu acho que sim. Se o meu único propósito em ter uma boa saúde, e nós somos uma igreja que damos muito ênfase a isso, nós tentamos com que as pessoas possam ter a melhor saúde possível, nós damos muito, encorajamos muito, falamos muito acerca disso, mas se o meu único propósito é de ter uma boa saúde só por mim próprio, será que eu não estou a ter a mesma atitude destes lavradores? Nesse momento, quando a minha única preocupação é eu ter uma boa saúde para não ter qualquer problema, para estar bem comigo próprio, qual é a diferença entre mim e todas as outras pessoas que fazem exatamente a mesma coisa sem acreditar que existe um Deus que os ama e que os salvou? Qual é a diferença? Nesse momento, qual é a diferença entre mim e essa pessoa? Agora eu vou-vos perguntar uma coisa. Isto foi uma reflexão, uma coisa que eu observei em mim próprio. Não sei se é o mesmo para vocês. Vocês já repararam, ou eu já reparei para mim próprio, que quando eu estou doente, eu estou mais irritadiço, eu tenho menos paciência para com os outros, não tenho energia, não me apetece fazer nada, facilmente eu como coisas ou faço coisas que não deveria fazer. Sou o único eu que faz isso? Se calhar sou o único, não sei. Estou a ver aqui umas cabeças a abanar, por isso não. Agora pensem comigo. E se o meu propósito para ter uma boa saúde não for simplesmente o facto de eu estar bem, de não ter dores, mas ser o facto de eu poder servir melhor os outros, ajudar melhor os outros, estar com bons relacionamentos com os outros. Porque se eu, quando estou doente, estou mais irritadiço, tenho menos paciência, tenho menos energia, mais fácil é que eu entre em conflitos com as pessoas à minha volta. Se eu estiver doente, eu também não vou poder ajudar tanto as pessoas à minha volta. Se a minha motivação para ter uma boa saúde for eu quero servir mais os outros, eu quero ter bons relacionamentos com os outros, será que aí não vamos ter uma diferença entre um crente que zela pela sua saúde de um ateu que zela pela sua saúde? Será que aí não vemos uma grande diferença entre os dois? Um que pensa só para ele e outro que pensa para os outros. Vou-vos dar outro exemplo. Nós podemos pensar neste exato ponto acerca do dinheiro. Será que eu quero ter dinheiro simplesmente para aquilo que me dá prazer? Ou será que eu quero ter dinheiro para poder ajudar os outros? Será que eu quero ter uma família simplesmente porque eu sou egoísta? Ou será que eu quero ter uma família porque eu gosto e amo estas pessoas e quero ajudar estas pessoas? Esta fala-me muito porque eu tenho uma filha pequena, como vocês sabem, e muitas das vezes há o risco dos pais viverem através dos seus filhos. Não sei se vocês já repararam. Um exemplo clássico é aquela pessoa que nunca foi jogador de futebol e quer ter um filho para que o filho seja jogador de futebol. Não sei se vocês já conhecem alguém, ou que não seja igual, mas uma coisa parecida. Eu já conheci, por exemplo, pessoas que nunca tiveram a ocasião de ir para a universidade estudar
e depois fazem questão que os filhos vão porque eles nunca puderam ir e querem que os filhos vão por eles. Será que eu quero ter filhos simplesmente para fazer coisas que eu nunca pude fazer? Ou será que eu quero ter filhos porque eu acredito que é uma bênção de Deus e que é um privilégio poder ver uma pessoa a crescer e tornar-se uma pessoa temente a Deus? Qual é que é a minha motivação? Quando nós vemos o exemplo de Jesus, que abandonou tudo, para vir para esta terra, morrer por mim e por ti, ele fez isso por ele próprio? Ou ele fez isso para nos salvar a nós? Esta é a pedra que nos permite saber se alguém está realmente a fazer a vontade de Deus ou se é alguém que simplesmente está a aproveitar-se dos outros, simplesmente a aproveitar-se de Deus também. De que maneira eu utilizo as bênçãos que Deus me dá? Para mim ou para os outros? Será que quando nós pegamos nas bênçãos que Deus nos dá, o perdão, o dinheiro, o salário, a saúde, tudo que nós possamos imaginar, se eu, quando recebo essas bênçãos de Deus, as utilizo simplesmente para benefício próprio, será que eu não estou exatamente a fazer a mesma coisa que estes homens fizeram ao herdeiro quando ele veio? Será que eu não estou a crucificar Jesus de novo? Talvez não com os pregos e com o martelo, mas se calhar no meu coração já o crucifiquei. A pedra que permite definir se somos salvos ou não por Deus é a minha motivação pessoal. Porquê é que eu faço isto? Porquê é que eu estou aqui? Claro que toca aos pastores, mas eu acho que toca a cada um de nós. Porque estamos aqui, nesta reunião de oração? Simplesmente para retirar benefícios próprios, porque acreditamos que Deus ouve as orações e glória a Deus, porque acreditamos isso realmente, de todo o nosso coração? Ou será que eu venho também a esta reunião de oração para orar pelo Lino, para orar pela Leandra, para orar pela Vera, para a irmã Carminda, pelo Sr. Luís que está aqui à frente? Será que eu venho também para poder orar pelos outros que também necessitam de mim? Será que quando eu venho simplesmente por causa do meu egoísmo, será que eu não estou a ter a mesma atitude que estes lavradores? Que Deus nos ajude, que nos fortifique, que Ele nos dê força. É sempre difícil, quando nós falamos da nossa própria motivação, é sempre muito difícil de ter a certeza. Eu, pelo menos, tenho esse problema. Mas posso-vos garantir uma coisa. Se formos sinceros na nossa fé, Deus vai nos mostrar qual é a nossa motivação. E se tivermos realmente vontade de fazer o seu plano para nós, Ele vai nos ajudar também a ultrapassar isso. Que nós possamos ter uma visão clara de que Deus está disposto, com os dois braços abertos, a dar-nos muitas, muitas, muitas bênçãos. Mas que com essas bênçãos nós também temos uma responsabilidade. Não podemos querer guardá-las todas só para nós, mas temos que estar disposto também a partilhar com os outros. Que Deus nos ajude e que Ele nos abençoe. Gostaria de convidar que pudessem colocar-se de pé. Vamos entoar as estrofes do hino número 486. 486. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir. O amor de Deus é a verdadeira paz e a doce
Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstram o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra, Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. Vamos inclinar o nosso rosto. Amado Deus, Tu nos conheces desde que Tu nos formaste, Senhor. Tu sabes plenamente que somos pó desta terra, Senhor, e que muitas das vezes caímos e pecamos. Quero-te agradecer, antes de tudo, Senhor, por esse grande perdão que Tu deste a cada um de nós, pelas bênçãos que Tu derramas sobre cada um de nós também, Senhor. Mas quero-te pedir, Senhor, que Tu possas, sobretudo, enviar o Teu Espírito Santo no nosso coração, para que nós possamos ser movidos por um amor genuíno a Ti e aos outros, Senhor. Que Tu nos ajudes a colocar de lado o nosso eu, o nosso ego, que nós possamos ser sempre orientados como Tu próprio em relação aos outros, Senhor, e que nós possamos realmente colocar as nossas vidas ao serviço dos outros, Senhor. Por vezes é fácil dizer que Jesus é nosso Senhor e Rei e simplesmente não fazer a Sua vontade. Demasiado fácil, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos a compreender, Senhor, que ser Teu filho implica agir como Jesus agiu, amar como Jesus amou, orar como Jesus orou e viver como Jesus viveu. Faz de nós, Senhor, testemunhas vivas do Teu poder a toda a nossa volta, Senhor. E, sobretudo, que o Teu nome seja honrado através da minha vida e da vida de cada um dos que está aqui presentes e daqueles que nos assistem. É isso que eu Te peço, Senhor, muito humildemente, não porque tenha méritos ou qualquer um de nós, mas nos méritos desse Jesus, desse Messias que veio nos salvar. Amém. Podem sentar-se. Uma boa noite a todos, que Deus vos abençoe e que nós possamos estar aqui no próximo sábado.